Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais um vídeo, né, trazendo informações aí sobre o transporte coletivo de Campinas. Eu gostaria de agradecer a audiência aí dos últimos vídeos, né? Os vídeos eu vi que tem, assim, não tem tido um grande número de visualizações, mas tem tido uma boa repercussão, né, entre o público, né, entre aí na cidade de Campinas, né? Então eu gostaria de agradecer a todos aí que estão se inscrevendo no nosso canal. E fiquem ligados que toda semana tem um vídeo novo, tá? E uma vez por mês tem uma live, onde nós discutimos aí ao vivo as notícias, né, as informações aí sobre o transporte. Lembrando que a live deve ser semana que vem, tá? Lembre-se que no mês passado nós fizemos uma, né, no final do mês. Então provavelmente, mas eu ainda vou confirmar com vocês, tá? E se vai ser no sábado ou no domingo. Mas fiquem ligados que aí vocês ficando inscritos aí no nosso canal, eu vou publicar aí o link para que vocês fiquem por dentro aí da data e do horário exato. Vai ser 4 da tarde, só não sei se vai ser sábado ou domingo. Mas aí nós vamos ver direitinho aí, vamos fazer essa transmissão ao vivo aí na próxima semana. Mas fiquem ligados aí pra gente ir conversando a respeito, tá bom? Antes de começar, né, porque vocês viram aí que o título do vídeo é sobre reviravolta na compra dos carros novos da Campibus, mas eu vou falar aí para vocês o que aconteceu essa semana. Mas antes eu gostaria de responder aí uma das pessoas que comentaram aí no nosso vídeo nos últimos dias, referente àquela ação do Ministério Público sobre as manutenções, né, nos carros, né? A pessoa que parece que entrou com a ação civil pública se apresentou, disse, fui eu, né, que pedi aí, né, para poder verificar essa questão da manutenção. Eu acho muito interessante isso, porque mostra que pelo menos a população está interessada, né? Ou seja, a população está interessada no transporte melhor, né? Então, quando a coisa chega no Ministério Público, quer dizer que tem pessoas aí que estão procurando aí realmente fazer alguma coisa diferente. A única questão que eu fiquei aí, não em dúvida, né? O problema é que é o seguinte, né? Nós estamos acompanhando aí essas vistorias, né? A INDEC está nas garagens aí, fazendo, né, essas vistorias que ela diz, né, que está fazendo, tal, realmente estão sendo feitas. Só que seria mais interessante se fosse alguém acompanhar, né? Ou então a INDEC chamar, né? Se fosse o caso, pessoas aí da sociedade, para ir acompanhar, né? Verificar como é feito. Porque simplesmente entrar com uma ação e pedir, né, detalhes sobre a vistoria é muito vago, né? Seria interessante se alguém fosse lá, né? Por exemplo, nós vamos pegar um dia aleatório aí, hoje a visita vai ser na garagem tal. Então, vamos acompanhar a INDEC. Interessante, vai lá ver como é que é feito. É feito isso aqui, alguém da INDEC explica, tal. Agora, pedir nota fiscal, de pé, isso foi o que eu falei. Às vezes, por exemplo, precisa trocar uma cuíca de freio ali. Se você continuar andando com o carro, com a cuíca travando, né, ou seja, o ar não libera a cuíca para você andar com o carro, você continua forçando ela, você pode estourar ela, pode causar algum problema, né? Mas aí a garagem lá tem essa cuíca de freio para fazer a troca lá, não precisa comprar, né? E como é que você vai ter a nota fiscal daquela peça que já está no almoxarifado há um tempo atrás? Aí a empresa, para mim, ela não tem, ou a cooperativa não vai ter obrigação de mostrar uma compra que ela fez, por exemplo, há 6 meses atrás, de estoque de peças, entendeu? Porque isso aí já é da rotina dela. Então é isso que eu quero compreender mais ou menos aí esse pedido, entendeu? Não é... Entendeu? Precisa trocar aqui um chicote do sistema elétrico aqui que tá dando problema aqui, que tá dando curto, tá? Se der curto, pode ser que pegue fogo. Se cai no tanque de combustível, pega fogo. Mas aí lá no estoque já tem isso aí, né? Ou então pode acontecer, ter um ônibus desativado lá, vai tirar... Isso é muito comum, tá? Isso não é nada... porque tá usando peça velha. Isso é muito comum em qualquer lugar. Qualquer lugar é assim. Tem algum ônibus lá que tá desativado, ele serve de peça de reposição. Até porque depois da pandemia, a questão de peças piorou muito, né? Falta peças, falta componentes eletrônicos, componentes elétricos. Então as empresas mantêm alguns ônibus desativados na garagem ao invés de vendê-los e reutilizam, porque às vezes a peça tá boa, vamos supor, um ônibus ali foi desativado hoje.
e a peça foi trocada semana passada. Então, se você vai vender, usa aquela peça em outro ônibus. Então, foi utilizada a peça daquele ônibus, né? Ah, foi assim e tal, tal. Então, como é que você vai ter a nota fiscal daquela peça, né, que foi trocada ali, né? Então, é a mesma coisa, por exemplo, eu for fazer uma festa em casa, né? Eu vou fazer uma festinha em casa e eu vou comprar, eu preciso prestar contas do que eu vou comprar para minha festa. Mas eu tenho 1 quilo de arroz aqui já em casa, que eu fiz uma compra no mês passado, né? Então eu não tenho mais, ou seja, com certeza eu tenho lá, porque eu tenho que ter a nota fiscal de entrada da peça no sistema, mas é meio aleatório eu ter que divulgar ali o porquê que eu comprei aquele arroz, né, no mês passado, sendo que é para minha rotina, né? Então eu acho que isso aí poderia ter sido feito de outra forma, né? Solicitar o acesso, verificar, fazer um grupo, né, de pessoas, vamos lá acompanhar. Até porque tem muitas ONGs aí que não estou falando nesse caso da ação, tá? Estou falando de caso de algumas ONGs. Porque tem muitas ONGs aí da cidade que adoram aparecer, fazer gracinha e tal. E elas, se elas têm tempo para fazer certas coisas, então elas poderiam também ter tempo de reunir um grupo de pessoas e ir atrás, né, dessas questões de ir lá verificar, ver como é que funciona a rotina de uma garagem. Porque a imprensa não vai mostrar isso, né? É só você ver o que um canal de televisão fez essa semana de forma ridícula. Para mim foi ridículo. Lembra que teve aquele ônibus que teve um problema mecânico e travou a entrada do terminal metropolitano essa semana, acho que foi quinta-feira, né? Ele travou lá, ficou parado de atravessado. Tá, é um problema, tal. Só que o canal de televisão ficou gravando e falando que a culpa era de um outro ônibus que teve um outro problema que não estava atrapalhando a entrada, né? E ficou lá batendo em cima, não, porque foi esse ônibus, porque foi esse ônibus, sendo que o problema era lá na frente, ou seja, a reportagem não teve a capacidade nem de ir lá na frente ver, né? Ou de explicar o problema, né? Não, mas ficou... Por quê? Porque o ônibus que quebrou era metropolitano, né? Era metropolitano. E a imprensa campineira, né, péssima por sinal, ficou batendo no ônibus que era municipal, porque esse canal de televisão tá batendo em cima, porque o ônibus é isso, porque o municipal. Aí acharam o ônibus municipal quebrado lá e ficaram batendo em cima. Não, porque foi isso aqui que atrapalhou tudo, porque os ônibus são isso, são aquilo. Por que não mostrou a realidade que é lá na frente? Os blogs aí, né, os influenciadores da cidade mostraram o que realmente aconteceu, né? Foi lá na frente, o problema foi no ônibus que aconteceu lá na frente, foi um metropolitano, que não tem nada a ver com o municipal. Mas o canal de TV ficou lá falando errado, porque foi culpa desse ônibus, porque não sei o que lá. Entendeu? Que deu o caso do acidente ontem, né? Teve um acidente, outro ônibus da Campibus e da Itajaí, né? Que bateram lá perto do satélite Íris. E a primeira notícia que saiu, né? Que foi um influenciador da cidade, batendo na tecla, porque o ônibus da linha 360, o ônibus da linha 360, o ônibus da linha 360. Não era, porque primeiro que o 360 nem é da Campibus, é da VB. 360 é a linha Castelo Proença, nem passa do satélite, nem passa perto do satélite. E na verdade a placa estava indicando que era 260, sendo que 260 nem passa, porque 260 é Padre Anchieta. Pode ser que durante a batida a placa tenha caído. Então essas pessoas, o que elas têm que fazer? Tem que procurar, né? Simplesmente chega lá gravando, olha, tá acontecendo isso aqui, que nem um maluco. Vai atrás da informação, procura, olha, era a linha 231. O ônibus foi da linha 231. De acordo com informações que nós tivemos, o motorista, parece que era um motorista reserva, ele não sabia o itinerário, ele não sabia aquela confusão da entrada ali para entrar no bairro, ele acabou entrando errado e acabou batendo no ônibus. Foi isso mais ou menos que aconteceu. De acordo com informações que nós tivemos, então, era um motorista reserva da Campibus que foi usado ali para poder fazer a linha 231. Não tem nada a ver de 260, muito menos 360, né? Mas enfim, então era isso que eu gostaria de falar, tá? Mas vamos agora falar aí da Campibus. O que aconteceu? No outro vídeo, né, uns 2 vídeos atrás, eu falei, né, sobre a compra dos carros da Campibus e que as coisas poderiam mudar ali pra frente, que ali a informação que eu tinha era oficial até o momento. Fiz mais algumas entrevistas, perguntei para mais algumas pessoas, alguns conhecidos meus, para saber, porque o boato, né, de que a Soul estava chegando em Campinas, né, ficou muito mais forte esses últimos dias. Então, o que eu descobri e o que eu fiquei sabendo, né? Porque o que estava chegando aí? A gente precisa da nota fiscal para verificar de quem que é essa compra. Bom, vamos lá. Esses 60 carros que estão chegando aí da Campibus, tá?
segundo informações que eu obtive, a nota fiscal realmente saiu na nota, a nota saiu em nome de alguma das empresas do senhor Marco Chedi. Marco Chedi é o dono da Soul, né? Parece que a nota fiscal realmente saiu no nome dele. Ou de uma das empresas dele, lá, alguma coisa assim. Marco Chedi, para quem não conhece, é o dono da Soul, né, que é a Sansetur. Ele foi vereador em Campinas e também ele era dono da antiga Rápido Serrano, na verdade em Satur. Ele era dono da Insatur. Tinha a Rápido Serrano e a Insatur. Aí não sei se vocês lembram, quem é mais antigo vai lembrar, tinha um tempo que fazia uma propaganda, chamava Insatur Serrano. Por quê? Porque você podia fazer um aluguel de um ônibus da Insatur ou da Rápido Serrano, ou fazer um aluguel do ônibus das duas. Então as duas eram juntas, né? Era a empresa da mesma família, da família Chedi, né? Então só que o Marquinho Chedi, né? Marquinho Chedi, quem não conhece, lembra que dava aquelas bolas em eleição, quando tinha eleição, aquelas bolas do Marquinho Chedi, tinha até a musiquinha dele, né? Esse é da gente, Marquinho, é o nosso vereador. É o mesmo, é a mesma pessoa, só que agora ele tá mais velho e tá indo, voltou aí pro ramo de ônibus, que ele teve, né, a Insatur, que é a empresa da Senhora Aparecida de Turismo, e fechou a empresa, depois agora ele tá voltando aí com a Santa Cecília Turismo, voltando aí com tudo, tá? Então, o que nós descobrimos? Então, que a compra dos carros, então, vamos fechar a régua, passar a régua nisso aí. A compra dos carros da Campibus realmente foi feita pelo Marco Chedi da Soul, tá? Então, isso é uma coisa. Ele assumiu a Campibus, a administração da Campibus? Não assumiu. Ele só comprou os carros. Foi feito um acordo, né? Que ainda a gente está descobrindo, a gente está tentando aí saber mais ou menos como que foi. Mas aí tá um ponto muito interessante, uma questão que foi levantada, conversando com algumas pessoas. Se o Chedi assumiu a Campibus, ou se ele vai comprar a Campibus, se ele fez algum acordo com o pessoal da Campibus, isso não interessa, para a população, isso não interessa em absolutamente nada, e também não interessa para a prefeitura. A prefeitura, o que para a prefeitura interessa? Quem que é a concessionária? Quem que tem o contrato do transporte público? É a Campibus. Quem que é o dono da Campibus? O Grupo NIF, o Zé Roberto Felício, né, da família Felício lá. Eles que são os donos da Campibus. Então, para a prefeitura, o que interessa? O contrato é da Campibus. Quem é o dono da Campibus? Também para ela não interessa. Pode ser que entre algum sócio novo. O que interessa para a prefeitura? Que os ônibus estejam rodando e que ela quer ônibus novo. Ela prefere que os ônibus sejam novos. Não, ela não exige que seja assim. Do jeito que o contrato tá, os ônibus têm que ter condições de rodar. Independente de ser novo, se é velho. Que o ônibus seja novo é o ideal. Com ar-condicionado, essas coisas, é o ideal. Então, agora, quem comprou, para a prefeitura não interessa. Isso é o que para a população também interessa menos ainda. Quem está comprando os ônibus, de onde vem, não interessa se o ônibus é alugado, se é emprestado. Eu já falei isso da outra vez. Não interessa. Quem está discutindo isso aí é o pessoal que gosta de ônibus, aí, busólogos, tá? Eles que estão discutindo, porque o Chedi vai entrar em Campinas, porque eles que estão levantando esses boatos aí, né? Porque nem a parte do sindicato, né, que cuida disso aí, também está interessado nisso. Para ele não interessa. Porque para o sindicato, o que interessa? Que os funcionários recebam o pagamento em dia, que a empresa esteja pagando os direitos em dia, tudo certinho. Para a prefeitura, que os ônibus estejam rodando. Para a população, que tenha ônibus do horário e ônibus com qualidade. É o que interessa. Agora, da onde que vem o ônibus, não interessa. Aí tem uma outra questão aí. Esses ônibus são alugados, não são alugados, tá? O que foi passado para a prefeitura de forma oficial, né, é que os ônibus são alugados. Então, o que pode ter acontecido? A Soul foi lá e comprou os ônibus. Pode ter sido também só o Marco Chedi, a parte da Soul, porque, por exemplo, vamos supor, o Bernardino, ele pode fazer uma compra à parte das empresas dele. Ele pode comprar uma compra pessoal dele, tá? Então é a nota fiscal chegar para a gente verificar aí a documentação, como é que vai sair. Mas diz que a nota fiscal realmente saiu no nome aí do pessoal lá do Chedi. Então, ou seja, ele pode... Então, tem duas coisas. Ele pode ter alugado esses carros para a Campibus, ou seja, ele não vai entrar na Campibus de imediato. Pode ser que ele entre lá na frente, né? Até a licitação sair. Até porque hoje tem muito... Mas isso também não impede. A Soul pode entrar como sócia. Isso ela pode entrar. Mas o acordo ainda não foi divulgado como que foi feito, como que vai ser feito. A princípio, mas pode ser, por isso que eu já deixo bem claro, pode ser que isso mude lá pra frente. Porque depois eu não quero que venha aqui e fale assim, mas você falou que os ônibus não eram da Soul e os ônibus é. Lembra que eu falei, lá 2 vídeos atrás. Pode ser que isso mude, e realmente mudou.
Fui atrás de mais informações e agora saiu. Saiu não, né? Eu que fui atrás. Então a Soul comprou esses ônibus para a Campibus e a princípio é em regime de locação. Então a Campibus estava precisando de carro, ela não estava ali a compra ali, acho que ela não tinha tempo para comprar alguma coisa assim. Então a Soul foi lá, comprou 60 ônibus e vai colocar na Campibus, né? Então de certa forma é ela que vai administrar esses ônibus, porque no regime de locação é a empresa que loca os ônibus ali, né? Que cede os ônibus, que faz a manutenção, essas coisas. Então, a princípio vai ser isso, tá? Então, esses ônibus que vão estar lá vão ser da Soul operando na Campibus, tá? Muda alguma coisa da sociedade da empresa? A Soul vai entrar como sócio? Não. A princípio, não. Pode ser que isso mude. Por que vai acontecer? Vamos supor que lá na frente a Campibus chega e fala, olha, eu não preciso mais dos seus ônibus porque eu já comprei os meus. Isso já aconteceu também, de uma empresa emprestar ônibus para outra, isso já aconteceu já há muito tempo, né? Então, pode ser que aconteça da Soul emprestar esses ônibus, né, novinhos, e a Campibus chega lá na frente e comprar os ônibus que ela precisa, né? Porque ela precisava de imediato, e a Soul tinha esses ônibus. Então pode ser que chegue lá na frente e fale, olha, eu não preciso mais dos seus ônibus que eu já comprei os meus. Aí ela vai lá e devolve esses ônibus para a Soul e ela fica com os ônibus dela. Pode ser que isso aconteça também, tá? Porque tá tudo muito obscuro ainda, entendeu? Tá muito... muito diz que me disse, que essa semana saiu um boato aí que já... Porque, assim, o que busólogo adora é boato que vem de qualquer um, assim, né? Então já saiu um aí falando, olha, parece que tem carro da Soul Valinhos da garagem da Campibus. Mesmo se tivesse... A Itapemirim não guarda ônibus na garagem do Belarmino? A Garcia não guarda ônibus na garagem da Lira? O fato de guardar o ônibus lá não quer dizer nada. Mas aí viu um ônibus de uma empresa na outra, pronto, aí comprou a empresa, não sei o que lá. Então muito cuidado com os boatos, muito cuidado com o que se fala, tá? Muito cuidado com isso. Então, mas era mentira, não tinha nenhum ônibus da Soul, da Campibus, não tinha absolutamente nada. Mesmo se tivesse, não quer dizer absolutamente nada. Não tinha nada, absolutamente nada. Inclusive, tivemos uma informação que o que tinha da Campibus é carro de outra empresa do próprio grupo do NIF. Do grupo NIF, lá, Rápido do Oeste, essas coisas. A única coisa que tinha, ou seja, não mudou absolutamente nada, tá? Esses novos carros aí, parece que tem 35 prontos e 25 em produção e devem começar a chegar aí dentro de 1 ou 2 semanas ainda, tá? Então, nas próximas semanas, os carros deverão começar a chegar para colocar. A única coisa que vai ficar aí, pode ver que os carros estão sem o logo da empresa, né? Parece que a Soul queria colocar o logo dela, mas parece que a prefeitura também não aceitou, a administração não aceitou. Provavelmente vai entrar o logo da Campibus ou entrar alguma coisa genérica ali, né? Porque como os carros não são, os carros são da Soul, então pode ser que tenha alguma coisa aí. Mas é o que eu tô falando, então eu vou deixar bem claro. Então os carros são realmente da Soul, foram aí comprados e cedidos aí para a Campibus, provavelmente em regime de aluguel. Tá? Ou de empréstimo, pode ser que eles fizeram um acordo, pode ser que eles chegaram lá e falaram assim, olha, eu vou ceder, eu estou precisando dos ônibus, eu vou ceder, me cede os ônibus aí, a hora que sair a licitação, você entra como sócio. Então, pelo menos, então se sair algum boato aí, então a gente já fica aí mais ou menos preparado, tá? Mas muito cuidado com boatos, tá? Com informações falsas, essas coisas. Porque comprou, não comprou nada, tá? Não comprou nada. Pode ser que tenha alguma coisa mais pra frente, mas por enquanto a única coisa da Soul em Campinas são esses 60 carros, e pode ser que ela esteja entrando num novo negócio também, né? Porque teve mais empresas em Campinas que recebeu essa oferta aí de emprestar ônibus, né? da Soul emprestar ônibus. Pode ser que ela entre com o negócio, pode ser que, olha, eu não vou querer entrar na sua empresa, mas eu tenho alguns ônibus aqui, eu vou te ceder os ônibus, você me paga um valor. É dinheiro no bolso dela, a Soul está ganhando dinheiro de qualquer... Ou seja, ela está ganhando dinheiro em Campinas de uma outra forma, ou seja, alugando ônibus. Né? Como as empresas aqui estão com certas dificuldades para poder fazer a compra dos ônibus, até porque o contrato é muito curto, você precisa de um financiamento, ou seja, aí você vai lá pedir financiamento do banco, aí o banco vai falar, mas você só tem um ano de contrato, como é que você vai pagar esses ônibus? Entendeu? Tem todas essas questões aí que levam em consideração que ninguém fala, né? Porque a pessoa acha que ônibus é que nem pastel, vai lá, compra, eu preciso de 20 ônibus, vou lá, compro, trago os 20 ônibus para casa. Não é assim que funciona, né? Mas então é isso, tá? Então a reviravolta é essa. Então realmente, os ônibus realmente foram comprados aí pelo grupo do Sr. Marco Chedi, né, que é a Soul, mas a Soul não entrou como sócio da Campibus, não comprou a Campibus, não tem nada nessa questão por enquanto. A única questão é, os ônibus foram cedidos para a Campibus. É em regime de empréstimo? É em regime de aluguel?
leasing, alguma coisa? A gente ainda não sabe, mas eu vou tentar descobrir, a gente vai falando a respeito, tá? Tem outras informações que eu já obtive, que eu não posso passar ainda, tá? Até porque as pessoas que me contaram, me confiaram essas informações, então eu tô contando o que pode ser contado, tá? Que é o que é público ou se vai se tornar público nos próximos dias, mas já vou adiantando isso para vocês, tá? Então, então, se falar, o Luciano falou lá, perdão, que a Soul comprou a Campibus, eu não falei nada. Ela só está cedendo esses ônibus, tá? Agora, como vai ser essa administração disso aí? Até onde eu sei, parece que a Soul vai administrar esses carros, mas não vai administrar as linhas, é só os carros. Assim como aqueles 10 carros da Campibus, da Campibus não, os 10 carros da Unicamp, que são alugados, são ônibus da Vamos, e quem administra os carros são a Vamos, e daí por isso a Vamos é dona da Unicamp, entendeu? A Vamos vai lá, faz a manutenção dos carros, acontece tudo tal, tu precisa de fazer manutenção, ela que administra o carro é dela. A Unicamp não vai querer mais os carros, vai lá e devolve, tá bem? Então lembre-se muito disso aí, tá bom? Gente, então é isso. Lembrando que nos próximos dias pode ser que tenhamos aí alguma novidade, mas a gente vai conversando. Se sair alguma notícia bombástica, alguma coisa, olha, você pode falar isso? Eu venho aqui, faço um vídeo extra, a gente vai conversando, tá bom? Por enquanto é só apenas esses 60, apenas não, né? Que já é muito, né? 60 carros. Da VB1 já chegaram os últimos 10 carros que estavam faltando, estão chegando. Então nos próximos dias já deverá entrar em circulação. Já começaram segunda-feira os primeiros carros, né? Os primeiros 10. Perdão, gente, hoje eu não trouxe água aqui. O tempo está muito seco. Então, a VB1 já trouxe 20 carros, né? Ela trouxe mais 10 que já começaram a rodar segunda-feira. E os outros 10, para completar os 40, tá terminando de chegar. Mas o que já chegou já estão pintando. E deve estar começando a rodar aí muito em breve. Tá bom? Perdão, gente, de novo. Então, gente, é isso aí. Então, sobre a live semana que vem, a gente vai conversando ao longo da semana. Vou avisando. Então, sobre a Campibus é isso aí, tá? Só os carros. Não tem administração, não tem sociedade, não tem absolutamente nada. Sabendo alguma coisa, eu venho aqui e falo, tá bom? Muito obrigado, gente. Um forte abraço para vocês. Um bom final de semana. Uma boa semana aí que tá vindo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.